mais uma vez aqui no JP Podcast com um convidado sensacional que a gente vai falar sobre vários assuntos aqui agora à tarde. Peço também para vocês já ir me seguindo aqui no Instagram, o pessoal que está aqui no Instagram puder também compartilhar. Peço também que você que está aí no YouTube possa me seguir, é @coach.inteligência. Que também possa se inscrever no meu canal, acionar o sininho e de preferência compartilhar. Adoro também tiver comentários, principalmente falando o que a gente vai comentar aqui desse podcast, nessa gravação. E já fico assim feliz pela participação de todos vocês e mais ainda do meu convidado está aqui, Heitor Caldas. Seja bem-vindo, né, no JP Podcast. Aí eu já vinha convidado você há já alguns dias, você estava fugindo, mas tomou coragem, né? Ele disse, pessoal, que precisava passar o carnaval para ele poder vir aqui. Não, tô brincando. Então, Heitor, seja bem-vindo ao JP Podcast. Se apresente, fala pro pessoal um pouquinho quem é Heitor, fica à vontade. Valeu, Jotânio. Obrigado pelo convite. Meu nome é Heitor Caldas, sou advogado. Estou aqui com o Jotânio para fazer esse bate-papo, na verdade, trocar, fazer essa grande troca, essa miscelânea de conhecimento, juntar o que é meu, juntar o que é dele, fazer essa salada de fruta, né, Jotânio? Claro. E é isso, né? Tô convidado, há muito tempo fugindo, mas resolvi enfrentar a fera e aqui estou. Imagine. Vocês vão acreditar, né, pessoal? Então é isso. A gente tava falando e você se apresentou que você é advogado. Sim, Eu vou começar assim com uma coisa legal. diga lá. Heitor, por exemplo, assim, na sua vida, o que foi que um assunto um pouco, por exemplo, você pode falar sobre sombras, seus medos, uma coisa, uma vulnerabilidade sua que você superou, não superou, que você ainda está num processo. O que é que você traria hoje, numa vida atual, 2023, agora iniciando 2023? Vários medos eu tive que enfrentar durante a minha vida, mas sobretudo, eu acredito que o medo me considerava sempre uma pessoa carente, né, na verdade. Uau! O medo de estar só, o medo de ficar só, é um medo que eu tenho enfrentado um pouquinho cada dia que passa. Isso é interessante, porque insitamente também guarda dentro de si o medo da morte também, né, todos nós temos. E existe morte? Não, exatamente. Então é um medo que a gente vai enfrentando todos os dias. Pronto, mas assim, você disse que você tinha um medo de não de ficar sozinho, de não ter Sim, alguém do seu lado, sim. mas esse medo é devido ao quê? Está relacionado com a família, ausência de pai, de mãe, como é que foi isso? Provavelmente do pai, né. Meu pai morreu, faleceu, desencarnou quando eu era muito novo, mas é o que tá passando, né, graças a Certo. Deus. Mas isso aí você já está superando, tá buscando ajuda, tá. Já superei, já superei. Hoje já me considero uma pessoa menos carente. Isso é bom. Significa, pessoal, que ele está amando, então é isso, deve ser que ele já está amando, isso é muito bom, tá vendo? Aproveitando, eu queria que você pudesse, assim, você como profissional, qual foi, um caso que aconteceu que te marcou? Assim, de atendimento, alguma família, eu não sei diretamente com que você trabalha, a linha dentro da advocacia, o que é que Pronto. te marcou? Eu trabalho com direito previdenciário, né, também, Uhum. e um caso que me marcou bastante foi o caso de uma mãe, né, que chegou lá no escritório em que eu fazia um atendimento, e que ela teve a pensão por morte dela do filho dela cessada. O INSS cessou a pensão por morte do filho em função do filho já ter completado a maioridade, né. E naquele momento a gente não podia fazer nada de fato pelo filho dela, só que o filho dela estava encarcerado, e ela não tinha como arcar com os custos do advogado que estava à frente do caso do filho, salvo se estivesse com a pensão por morte habilitada. Naquela oportunidade, a única saída que tínhamos era habilitarmos ela como companheira do falecido, né, que a gente chama no direito. A gente adora uma palavra em latim,
né, Hum. de cujos, né, na pensão e para que ela passasse a receber. A grande questão é que já tinha transcorrido mais de 20 anos do óbito e aí tínhamos muita pouca prova documental a respeito disso. Na verdade, não tínhamos prova. Então, e se instaurou uma verdadeira caça às provas, até que conseguimos algumas coisas relacionadas àquela circunstância e fomos para a audiência, né. E naquele momento, a grande questão é que passou-se mais de 1 ou 2 anos, o processo tramitando, e infelizmente o filho dela veio a óbito, né. Ela na audiência me comunicou, tivemos a obtenção da pensão, mas infelizmente não era o que ela queria. Ela queria, né, obviamente a continuidade da vida do filho. E naquela oportunidade ela levantou, ela me abraçou e a audiência inclusive foi no dia do meu aniversário, eu falei para ela que era um era um presente que ela havia me dado, mas que infelizmente não era o que ela queria. Mas ela disse que era agora, a partir dali, ela iria ter a vida que ela acreditava que merecia. E esse foi um caso que me marcou bastante, porque infelizmente a justiça foi feita, mas não houve reparação, mas mesmo assim a gente conseguiu alguma coisa para que ela pudesse sobreviver naquele momento. Uau! Pessoal, aqui é um quadro do JP Podcast que a gente fala sobre mentalidade de sucesso. E essa mentalidade de sucesso, eu não tenho condição de fazer uma mudança na minha vida se eu não tiver consciência de onde eu me encontro, Uhum. né? Então, a mentalidade de sucesso é a gente mudar o nosso paradigma, mudar os nossos estigmas, mudar a concepção que eu tenho de como eu vejo o mundo, porque tem pessoas que não acreditam nelas mesmas e ela precisa dizer assim: a partir de hoje eu preciso acreditar em mim mesmo, né? Então, a gente vê que essa mãe, quando você trouxe aí essa história, ela a partir disso aí, acho que ela começou já a acreditar um pouco mais nela, né. Sim, Viver a minha própria vida da forma sim, como eu imagino, como pode ser, e não viver, à mercê ou viver para alguém devido a tal circunstância. sim, E é uma perfeito. coisa que a gente percebe que acontece muito, né. Acontece bastante com as pessoas, é a gente viver a a prova do outro, né. A gente vive para o outro, a gente faz para o outro, e é quando aquele outro não está mais, quem é você, né? Como é que você Perfeito, procede a partir disso aí? perfeito. Eh, Quando o outro e engraçado que isso faz parte também de um perfil traçado em função da carência também, né. Quando o outro sai, a pessoa que está ali vivendo a vida para o outro, ou vivendo com o outro, ela perde o objetivo e perde o propósito. E aquela mãe ela teve, de volta, infelizmente, em função de um caso, uma situação que ela não queria, obviamente, eh, teve, na verdade, o estalo de que ela precisava tomar novamente para si o controle, da sua vida. E de lá para cá a gente manteve alguns contatos e ela, está bem melhor, né. Isso que é importante, a gente entender que às vezes as coisas não saem como planejamos ou como controlamos ou como imaginamos que deveria ser. No entanto, é preciso nos colocar no centro das nossas vidas, encontrar aquilo que acreditamos ser o nosso propósito e a partir daí construirmos a nossa vida. Infelizmente, quando colocamos no centro das nossas vidas o outro, corremos o risco de quando o outro ele sair, né, perdermos o norte, porque a bússola não é nossa. Isso. Isso a gente percebe também que a gente precisa criar alguma maturidade perante todo esse processo da vida, porque nem eu, nem você, nem seu filho, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua esposa, nem seu avô, nem sua avó, nem os políticos, nem ninguém aqui, a vida é eterna. É, A gente tem um período, né, eh, puxando uma veia do carnaval, qual a gente já estava comentando, né,
Hoje pela manhã eu estava com um colega aqui e a gente falando sobre essa situação que eu não estou sendo contra aqui de maneira nenhuma, mas é trazendo algo e eu quero compartilhar e você também, a gente conversar aqui. A gente percebe que o carnaval aqui em Salvador é, o, é um trio, né? Tem um pessoal da corda, onde fica um grupo pulando de um percurso para outro. Vamos supor, Barrondina, vou pegar. Com abadá, que muitas vezes, não vou dizer que é caro ou barato, que depende da condição de cada um, né? Diz assim, o que é que cada um acha em relação a isso. Mas tem gente que não faz esse percurso nem caminhando para a própria saúde. Mas no período do carnaval a pessoa faz, né? A pessoa investe ali X dias de camarote, X dias de abadá, X dias de festa na rua. Então, assim, mas será que as pessoas também pudessem fazer isso durante o ano, ou durante o mês, ou quantas vezes fosse necessário nas suas próprias vidas, para melhorar suas próprias vidas? Será que as coisas também não seriam diferentes na vida dessas pessoas? Não estou dizendo de todas que estavam participando do carnaval, mas de muitas delas que precisa dizer assim: ah, eu quero ter um trabalho melhor, eu quero ter um relacionamento melhor, eu quero ter uma vida melhor. Mas será que cada um utiliza a mesma energia que utilizou para o carnaval para a sua própria vida? Né? Então, assim, o que é que você acha em relação a isso, Heitor? Foi como a gente estava conversando mais cedo, a questão é o equilíbrio, né, das coisas. O carnaval tem a sua função, obviamente. A grande questão é como você utiliza, né, essas ferramentas que estão ao nosso alcance. O lazer, ele é necessário. E é como você bem disse, né, o quanto de energia a gente despende para essas coisas da vida é que é preciso você, analisar. E isso depreende uma grande questão que envolve o autoconhecimento, né, o porquê você está utilizando muito daquele artifício, é um sedativo, é um alívio para a dor, ou porque você está buscando demais, aquele determinado artifício, ou se você está utilizando como lazer ou não. É uma grande questão que envolve, de fato, o autoconhecimento e cada um vai utilizar e vai ter a sua resposta, eu acredito. Foi como eu estava falando, né. Vinícius de Moraes tem uma letra, né, eh, tristeza não tem fim, felicidade sim. A gente, às vezes, trabalha o dia inteiro sonhando em uma fantasia de pirata ou até de jardineira para tudo se acabar na quarta-feira. Então, ele utiliza toda essa metáfora, né, e essa analogia com o carnaval para indicar que às vezes o carnaval é essa fuga em função da tristeza, mas também pode não ser, né? Também pode ser só lazer também, né? Ou a busca por confraternização. A gente estava falando sobre os mitos de Apolo e Dionísio. Talvez se a gente não reprimisse tanto as nossas sombras, esses excessos não existissem. Então é preciso ter equilíbrio, é preciso buscar, é preciso ter autoconhecimento acima de tudo. Perfeito. O que eu acho também é isso, pessoal. O equilíbrio, a gente busca isso o tempo inteiro. A gente busca no nosso organismo, a gente busca, tem que buscar isso na vida. Só que muita desse equilíbrio que a gente também está querendo, existe também doses homeopáticas ou não de manipulação, né? Então, assim, quando eu falo de mentalidade de sucesso, eu também tenho que entender que há um grau de manipulação, né, dessa população, e não só perante o carnaval, mas tantas outras coisas da nossa vida que a gente é manipulado. A gente é manipulado a enxergar uma realidade a qual talvez ela não exista, ela está existindo porque ela foi criada naquele momento pela questão de controle, né? Mas Sim. no momento ela, quando a gente for analisar mesmo, ela não existe. Ela existe para manter um controle. Quando você falou de Apolo, o que é gostoso em relação a isso, é quando a gente vê a questão da história da mitologia grega, tem vários deuses, mas eu estou pegando Apolo e Dionísio. Por quê? Porque Apolo e Dionísio, Apolo, quando ele está no reinado de Apolo, ele está no trono, Apolo é aquele que deixa a pessoa mais centrada, ele deixa a pessoa correndo atrás das suas metas, dos seus objetivos, de uma vida mais equilibrada,
né? Ele faz isso, de as pessoas passarem uma pela outra, e bom dia, boa tarde, mais compenetradas. Porém, Apolo ele fica 8 meses, né? Só que daí a pouco ele sai e entra Dionísio na jogada. Só que Dionísio, eu vou logo falando uma palavra aqui que é o deus do bacanal, é o deus do teatro, da música, da intuição ali, da festa, é o deus do vinho, imagine, da bebida. E o carnaval é regado em relação também a isso. Isso começou na Grécia. Por que isso começou na Grécia? Porque era um culto ao deus Dionísio nessa época, 3 meses de culto ao deus Dionísio. E nisso eles bebiam, eles festejavam, era sacerdotisa fazendo sexo ao vivo ali, não só uma ou várias, na frente de todo mundo e todo mundo já bebendo. Então, imagine a cabecinha das pessoas ali vendo aquilo tudo, né? E depois que terminava tudo isso, voltava a ser quem? Apolo de novo ao trono, e aí todo mundo se acalmava, vamos tocar nossa vida, né? Fazer as coisas, lutar pelos seus sonhos, e vamos lá. Mas no que Dionísio chega, ele chega mesmo para brincar, para levar a vida mais leve nessa situação, para quem quiser achar. Então, interessante, e é por isso que o pessoal fala assim, a vida aqui na Bahia começa, ou no Brasil, depois do carnaval, e também é por causa disso. As pessoas buscando seus arquétipos, né? Como você falou, aprisionado muitas vezes pelas suas sombras, porque Sim, assim, se todo mundo, que o carnaval tem muito isso, né? A possibilidade de o homem virar mulher, mulher se vestir de homem e vice-versa, botar uma saia, botar um batom e acha que tá tudo normal. E tá tudo normal. Porém, assim, se no percurso do ano também as pessoas também ficassem à vontade, sem tantos estigmas, sem tantos medos, da sua sexualidade, do que o outro vai falar de si mesmo, do que fala, do que pensa, do que come, do que faz, talvez não precisasse esperar um momento do ano para que pudesse se manifestar, né? eu acho que a possibilidade da libertação na verdade tem um livro bem curto chamado O Segredo da Flor Dourada. Ele é um livro com os comentários escrito por Jung, que ele vai falar um pouco sobre o Tao, né? E que no curso, no decorrer momento do livro, ele vai dizer que a filosofia Tao, ela concebe que não dá para se viver o tempo todo na consciência, porque um pouco da inconsciência em algum momento da vida vai se romper. Então, quanto mais, e o Apolo ele representa essa grande luz, né? Quanto mais a gente também não der vazão ou não entender que somos um ser integral, né? E não sentir aquilo que é preciso ser sentido e não agir com coerência, eu sinto, eu ajo, eu faço, eh, mais a gente vai precisar dessas máscaras sociais. Eu acho que o carnaval ela representa isso. Inclusive, dizem, né, a reza das más línguas que, por exemplo, a história do teatro clássico, né, grego, se originou em função de Dionísio, perdão, quando durante o culto a Dionísio, um determinado sujeito colocou uma máscara, subiu num tablado e gritou: "Eu sou o deus Dionísio, olhem para mim". Foi a primeira representação de uma pessoa. Então, naquele momento, se deu origem ao teatro, efetivamente. Então, era uma máscara que estava sendo colocada ali. Então, o deus, por isso ele é o deus do teatro, né? Porque efetivamente se originou o teatro clássico grego naquela oportunidade. Então, somos um ser integral. Não dá para você viver sem essa coerência, porque em algum momento ela vai ser rompida. Uau! O que eu gostei disso é assim, pessoal, e Heitor, porque assim, tudo na vida tem polaridades. Por exemplo, assim, vamos analisar. Eu tô com essa taça aqui e você tá com essa taça aí. Vamos analisar. Aqui é o bem, para algumas pessoas lá pode ser o mal. Aqui o dia, lá é a noite. Aqui é bom, lá é ruim. Ânimos, ânima, né? Então, positivo, negativo. Então, sempre vai existir sol, lua.
né? Sim, sim. As duas coisas. Então, quando a gente valoriza, ou aliás, demais uma coisa, significa que a outra não deixa de existir. É, Eu vou pegar uma moeda, vou jogar essa moeda para cima, essa moeda tem o quê? Cara e coroa. Significa que vai cair na minha mão o quê? Uma das duas faces. Mas por cair na minha mão uma das duas faces, será que a outra deixa de existir? não. Continuará lá, né? Exato. Se eu fizer um café, o café está quentinho, mas a ausência do café frio vai ser o quê? O calor. Se eu manter ele sempre aquecido, ele vai se manter quente, mas se eu tiro o calor dele, ele vai ficar frio, né? Quente e frio. Então, sempre essas duas polaridades, né? Eu tenho até uma mentoria que eu falo sobre isso, sobre duas polaridades, porque é o que a gente precisa trabalhar é assim, esse equilíbrio, porque quantas vezes também, lembrando até de Apolo, a gente quer ser somente bom, a gente quer o tempo inteiro andar na linha, né, sem medo do trem, a gente quer ser aquele cara certinho, aquela mulher certinha, e aí quando você menos você espera, você está fazendo algo que te surpreende ou que alguém vai dizer assim, uau, não imaginava que Heitor faria isso. Pois é. E olha Heitor fazendo aquilo. Porque você estava valorizando demais uma polaridade, agora não significa que a outra não exista. Se tem um cara bom aí, pode ter um ponto também com a sombra aí. Não que seja ruim, como as pessoas falam, que é o mal. Mas assim, existe um ponto a ser trabalhado e a gente está querendo esconder, a gente quer botar debaixo do tapete, a gente quer esconder aquilo, mas vai chegar um momento que ele vai aparecer. Eu sempre chamo isso de bola de Bolt. Sabe como é a bola de Bolt? É aquela bola que a gente bota na piscina, senta em cima, ela desce. Vai chegar um momento que ela vai fazer puff, Vai subir. ela vai subir. Então, na vida acontece muito isso. Então, assim, eu tiro isso para questão da masculinidade, da energia masculina, da energia feminina, eh, de tudo na vida. Quando você quer valorizar demais um lado, significa que o outro está em falta e ele vai vir. É, ele submerge, né? E quanto mais a gente trabalhar em equilíbrio, menos esse processo vai ser doloroso, né? Menos vai haver uma cisão. O grande problema é quando há essa cisão, Mas vai vir só através do com conhecimento. certeza. E quando a gente fala em conhecimento, olha quem está aqui. E aí, Nil, tudo bem, minha querida? Olha quem está aqui comigo. Eu falei com ela mais cedo, tudo bem, Ah, Nil? Como é que estás? ah, pronto. Aí, assim, quando a gente fala. Até esqueci o que eu ia falar agora, que a gente. Não fique nervoso. Não, nervoso, imagina, eu tô tranquilo. Eu só esqueci o fio da meada. Mas tudo bem, vai vir para mim, porque eu já sabia o que eu ia falar com você Diga e lá. com o pessoal. Então, dentro da mentalidade de sucesso, Heitor, e para todo mundo que está aqui nos escutando, é a gente realmente fazer essa mudança, né? A gente estava falando da questão do arquétipo, de duas polaridades. A gente quer esconder algo, e ao mesmo tempo aquilo precisa ser trabalhado também na gente. Não existe somente o bom, nem somente o mal. E nisso a gente está ali o tempo inteiro aprendendo, né? Tem pessoas que acreditam que a vida é simplesmente você vir aqui para passear. A gente vem aqui para merendear, né? Vamos comer, vamos se divertir, mas a gente vem aqui para evolução, meu amigo. Né? Então, assim, meu amigo, minha amiga também que está ali me escutando. Então, a gente vem aqui para evolução e essa evolução ela é constante, ela é um processo. Então, eu acho que, assim, o autoconhecimento vai me dar entender o que é alegria, ou entender o que é felicidade, porque tem hora que a gente confunde demais as coisas. Eu entender realmente quem eu sou, porque a partir disso aí eu vou entender que eu estou na eternidade e não é só essa vida que vai, que eu vou conseguir fazer tudo, que eu vou simplesmente evoluir tudo. O máximo que a gente conseguir já é um bom caminho, porque assim, existe, como a gente estava falando mais cedo, os próprios sistemas para segurar a gente dentro daquilo que é necessário. Mas a busca é de quem? É minha e é sua e é de você que está me escutando. Aprender mais para despertar, para desfrutar de algo sem dor, sem dependências.
Pode falar, Heitor. Não, não, é isso, é quando a gente fala pelo menos para mim, essa questão da mentalidade de sucesso, essa alternância, essa alteração, de mentalidade, ela vem muito, eh, do que Nietzsche coloca, né, de que a gente precisa sair um pouco de uma mentalidade, de servo, né, subserviente para uma mentalidade de senhor, né. Precisamos ser cada vez mais Exatamente. senhores de si. E quando você põe assim, né, que existem vários microsistemas ou até macrosistemas que controlam, né, e que buscam controlar essa vontade do indivíduo, foi como a gente estava conversando até mais cedo antes de sermos gravados. Cada vez mais eu tenho me colocado na situação de o que é que eu posso fazer para jogar esse grande jogo que é a vida, né. Porque esses macrosistemas, esses microsistemas, eles sempre existem, sempre existiram e sempre vão existir. Nós estamos submetidos a eles e de qualquer forma, de um jeito ou de outro, nós estamos nele, precisamos nele de alguma forma para existir. São leis, são regras, são normas. Infelizmente as coisas funcionam assim porque um grupo de pessoas ou um colegiado de pessoas assim escolheram. A grande questão é o que é que eu posso fazer, de diferente, o que é que eu, posso fazer dentro daquilo que eu imagino ser o meu propósito, né, já que a gente está falando de autorrealização, que eu acredito que seja, a célula máter de todo sucesso, porque para mim o sucesso ele é subjetivo. Eh, a célula máter dentro do meu propósito, o que é que eu posso fazer de diferente para me tornar senhor, de mim mesmo e poder, né, não estar mais submetido a essas questões. E não se trata de rebeldia por rebeldia, não. Não se trata de subversão, não. Muito pelo contrário, é entender, o ambiente em que você habita e coabita e coexiste, é entender as regras do jogo e jogar conforme elas, para atingir um determinado resultado. E sem perder sua própria essência. E sem perder a minha própria essência, exatamente. Cada vez mais eu tenho entendido dessa forma, porque assim, Nietzsche coloca uma coisa muito interessante: quanto mais a gente olha para o abismo, mais o abismo vai querer nos engolir. Quanto mais a gente olha para essas questões, para esses medos, para esses monstros, que de fato eles existem. Se a gente for falar sobre a história de toda a sociedade, da história de como eu atuei muito tempo na área criminal e sei como os presídios, por exemplo, funcionam, toda a dogmática penal funciona, o sistema penitenciário funciona, como as coisas funcionam para que a pessoa ela seja punida e muitas vezes por algo que não cometeu, e infelizmente essas coisas acontecem, mas se a gente for investigar essas coisas que acontecem, nós vamos ser engolidos por elas, né? Esse abismo, esse grande abismo vai nos engolir. E a grande questão é não olhar só para esse abismo, mas também olhar para o topo da montanha, que é esse topo da montanha que a gente vai subir, que a gente vai escalar, para a gente realizar esse propósito que eu acredito que seja a essência de Picos e tudo. vales. Picos e vales, exatamente. Entendendo a regra do jogo, né? Porque estamos submetidos a ela. Interessante, muito bom. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar algo aqui agora que eu tenho certeza que depois disso vocês vão me contratar como profissional para ajudar cada um de vocês, para ajudar vocês, para ajudar você também. Vamos analisar uma coisa. Vou pegar uma pessoa, Bill Gates. Bill Gates, a gente vê que ele é um cara com a cabeça sensacional ao qual produziu a Microsoft, não é Uhum, isso? Só que acontece o seguinte, a gente viu esse cara quando ele já estava em ascensão, né? Ele já estava no auge da vida dele, porque é quando a televisão mostra, é quando sai no jornal, né? E aí, Lucas, tudo bem? Só que esse cara, ele vem estudando já faz muito tempo. Ele vinha estudando faz muito tempo, desde a época da adolescência dele. Ele passou pelo Harvard, ele passou pela faculdade. Então, assim, ele não surgiu de uma hora para outra. Quantas horas de estudos, quantas horas de dedicação Bill Gates deu para que ele realmente se tornasse Bill Gates? Então, assim,
Você que está me escutando aqui hoje, você já deu quantas horas? Por isso que eu fiz a analogia ao carnaval, do tempo que a pessoa fica ali, né? Quantos dias, quanto você gasta, mas você não está fazendo em prol de autoconhecimento para você mesmo. Para te ajudar, ainda vou te dar mais outro, né? Vamos analisar aqui mais uma pessoa. Monza. A gente vê que foi um cara que pintou maravilhosamente, né? Só que, é, e aí? Foi quando foi que ele fez sua primeira obra? Será que ele começou? Isso, na composição. Será que ele compôs a primeira obra dele quando? Ele fez, acho que foi com 19 anos. Ele era bem novinho. Foi com 19 anos, mas ele já vinha fazendo isso, acho que desde os 6, desde de 10 anos de idade, ele já vinha compondo. Então, mas a maior obra dele, que todo mundo conhece, foi com 19 anos. Então assim, os Beatles também foram outros que. Por que eu estou trazendo isso? Porque não tem condição de você mudar a sua realidade se você começar e parar. Se você começar algo e não seguir adiante. Porque há um momento de dedicação. Você quer ser excelência, você quer ter prosperidade, você quer ter dinheiro. Analise todos esses caras que não for ou ganhou o dinheiro de qualquer maneira, mas se for pessoas que buscam profissionalmente, ele tem uma história. E não é de um ano para outro. E de repente é um período, muitas vezes, que tem gente que tem uma regra que é de período de 10 anos. Então, assim, se você quer ter hoje uma vida próspera, quer ter uma prosperidade, quer mudar a sua vida, você tem que ter começado já não sei quanto tempo atrás. Mais outra coisa, que no mínimo você estude 3 horas por dia ou estude 20 horas semanais. Então, assim, você vai conseguir fazer isso, você faz isso para a sua vida, porque se você não fizer isso, a gente vai ser como uma folha ao vento, no meio da multidão, como a gente vê todo mundo aí, como você falou, e na música também de. Foi de quem? De Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes. A gente vai para o trabalho de segunda a sexta, esperando chegar o final de semana, como muita gente fala assim, sextou, e aí começa de novo o pesadelo na segunda, fica até sexta, todos os dias desse jeito. Mas assim, o que é que eu estou dedicando da minha vida para me autotransformar? Qual é o estudo que eu estou fazendo? Qual é o livro que eu estou lendo? Quanto por dia de dedicação eu faço? Porque eu digo que eu chego, por exemplo, assim, já cheguei no passado, a assistir, maratonar uma série, entendeu? Ficar 2, 3, 4 horas na frente de uma televisão. Mas assim, não deixa de estar um aprendizado também, né? Mas assim, o que é que eu estou fazendo para essa minha realidade mudar? Porque a partir que eu mudo minha realidade, eu também vou estar mudando ao meu redor. Porque eu vou estar mudando através de quê? De resultados. Eu não vou estar falando assim, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu estou mostrando que eu estou fazendo algo que está mudando a minha vida. Mas para isso eu preciso fazer algo todos os dias. Eu preciso estar buscando todos os dias. Porque se eu não fizer isso, vou ser mais um no meio da multidão. É interessante você colocar isso. Vou só é, é, colocar uma circunstância. Você falou de série, aí eu lembrei de uma. Vou dar um spoiler aí. Aquela série Vikings, que é muito interessante. Eu assisti. Já assistiu? Claro. Vikings, pronto. Vikings tem um bracelete aí. Ó. Tem um personagem que eu gosto bastante chamado Harald Finehair, né? Ah, Que ele é o rei da Noruega. aham. Pronto, ele logo ao fim da série, ele ele se torna rei, ele sobe ao navio novamente, não precisava, mas sobe ao navio para voltar à guerra, né? Porque na verdade a grande questão é o herói viking, o homem viking, ele era talhado na guerra, né? O herói viking era talhado na guerra, o homem de sucesso viking foi talhado na guerra. Tanto é que no fim da série eles colocam o Bjorn, né? Fazem uma estátua, né? Do Bjorn e o Hvitserk, que é o filho mais novo do meio ali, do Ragnar, olha para aquela estátua e se questiona por que eu sou um viking, né? Eu não alcancei o sucesso que meu irmão alcançou.
E aí e ele fica nesse dilema, né, e é justamente nesse dilema que o Harald entra no barco depois de se tornar rei, e o Witser também entra no barco, e ele com esse dilema de não sou um homem viking, porque eu não tive grandes conquistas em guerra, e o Harald também Teve. teve, mas se sente frustrado com as grandes conquistas, porque ele não se sentia feliz. E aí o Harald olha para o e ele não precisava ir para a guerra. Por que ele não precisava ir para a guerra? Porque ele já era rei da Noruega. E aí ele olha para o Witser, e aí olha para o Witser, e o Witser olha para ele e fala: "Você já é rei da Noruega, você está indo fazer o quê na guerra?" Ele: "Eu nunca tive sorte com as mulheres." E o Witser sempre teve sorte com as mulheres durante toda a série. Então, a busca aqui, na verdade, do Harold era por amor, né, era por a constituição de uma família, se tornou por uma busca por poder. E a busca do Witser, que depois ficou-se clara para ele o tempo inteiro, tanto é que ele deita-se, na verdade ele tem uma relação com a deusa jovem, viking, e é muito interessante porque eu trouxe esse exemplo, porque assim, o caminho ele é subjetivo. Quanto mais a gente olha para o externo, quanto mais a gente olha para as para os personagens externos, né, o Bjorn, o homem de sucesso, o herói. Na Grécia Antiga, o herói era aquele homem que tinha palavra, né, a pessoa que era virtuosa, né. Hoje em dia, nós temos vários e vários outros modelos. Então, quanto mais a gente olha para esses modelos, mais a gente também repete e reproduz um modelo e uma forma que ela é social. E não é pessoal e não é individual. Então, antes de se trilhar qualquer caminho para se chegar, já que se quer uma grande mudança de mentalidade, é entender. A grande questão é primeiro conhecer a sua realidade, entender aquilo que lhe motiva, o seu motivo, aquilo que vai lhe dar tesão de fato para, viver. Porque assim, Nietzsche ele vai dizer: "Demore o tempo que for", né, Clóvis de Barros Filho ele até brinca com isso, "demore o tempo que for para descobrir aquilo que quer da vida, e quando descobrir não recue ante pretexto algum, porque a vida vai lhe dissuadir". Então, porque é isso que acontece, né. A grande questão é a gente descobrir de fato esse quê, esse para quê, né. Porque senão a gente vai continuar, reproduzindo modelos externos que nada dizem respeito a nós mesmos. Seja se é algo similar a Bill Gates ou não. Tem aquele, da teoria de tudo, Stephen Hawking também, que é um excelente exemplo, pra isso, mas a grande questão é qual é o seu caminho, que eu acho que o caminho, ele é muito mais importante do que qualquer coisa. É o grande sucesso, né, o grande ouro, A é o grande trajetória. a trajetória é o ouro da nossa existência. Porque o resultado já é o final, Já né? é o final, É, exatamente. já é o final. Sim, gente, o que Heitor trouxe também é legal e certifica mais ainda do que eu tô falando, que é assim, vamos supor, a pessoa quer ser um cozinheiro, né? Ou uma cozinheira. Será que ela foi lá só uma vez, ou cozinhou somente uma vez, nunca cozinhou para grandes celebridades ou para algum lugar? Ela vai ser considerada realmente a melhor cozinheira ou melhor cozinheiro? Não. E o que você trouxe é isso, é dizer assim: "Ah, eu preciso ir para a guerra". Isso significa que vai dar autoridade para ele ter participado, ele tem horas de batalha, Sim. né. Ele tem horas de batalha, ele tem tempo ali se dedicando a algo na vida dele. É o que a gente fala de propósito, é o que a gente fala de vida, essa trajetória que a gente está falando. Porque assim, se os Beatles não tocassem X horas por dia, será que realmente iriam se tornar, os Beatles? Se Bill Gates não tivesse estudado, não tivesse feito as programações, será que ele estava sendo realmente ele? Se esse personagem não tivesse ido para a guerra X tempo ali no navio, buscando
uma experiência, será que ele ia conseguir? Ou ele saísse do navio e fosse fazer uma outra coisa? Então, assim, se a pessoa quer ter excelência, é buscar o Sim, autoconhecimento e se dedicar em horas. Mais um outro exemplo, piloto de avião. O piloto de avião não é só aquela pessoa que faz o curso, não é isso? não, com certeza. Piloto de avião, ele Ele faz só o é piloto. curso, depois ele precisa de tantas horas de voo. Ele vai ter que fazer vários voos até para ser contratado por uma empresa, uma grande empresa, para ele poder se deslocar de um lugar para outro. O que vai dizer que ele é um bom profissional é o tempo que ele tem também ali daquela experiência. O que eu estou tentando dizer, o que você quer, você precisa buscar todos os dias, você precisa se dedicar todos os dias, você precisa estudar tantas horas por dia para aquilo ali se realizar na sua vida e você se tornar uma excelência, se tornar excelente naquilo que quer, Com certeza. né? Por exemplo, na sua área, se você não lê nada, se você não trabalhar, como é que seria? Será que você seria contratado se você não está ali, se você não está falando, se você não está conversando, se você não tem cliente? Como é que seria? Então, isso vai dar para a gente o propósito, vai dar para a gente o conhecimento necessário para que a pessoa possa desenvolver. Então, é isso. Quer algo mudar na sua vida, se dedique em estudar, se dedique no autoconhecimento, porque é através dele que vai conseguir fazer toda a mudança. Se eu fico simplesmente levando uma vida ao qual essa realidade que a gente já conhece aqui fora está me ofertando, eu não vou conseguir mudar. Porque É, por quê? Porque eu não estou seguindo o meu propósito. Eu não estou seguindo a minha vida. Eu estou seguindo a vida que alguém está pré-estabelecendo para mim. sim. E com isso, vem frustrações, vem os medos, vem a insatisfação, e tantas outras coisas, porque de repente o próprio eu da pessoa não nasceu ainda. Porque o eu dela queria outra coisa. Ah, eu queria ser cabeleireiro, cabeleireira, queria ser bailarino, cantor. Ah, eu quero ser artista. Mas de repente está sendo médico, está sendo professor, está sendo policial, um exemplo. Mas por quê? Porque não tem coragem de enfrentar as circunstâncias, a sociedade, a família, e por isso vive naquele jugo sendo infeliz para satisfazer. É onde a gente estava falando também de Karl Marx, né? Ah, sim. Falando de Karl Marx, porque esse projeto político que a gente vê aí, da forma que é estruturado, não é para ajudar as pessoas em si, é para, de repente, deixar cada dia mais pessoas nas próprias vidas os quais elas vivem, né? Insatisfeitas, infelizes e pobres. É, Não, sim, com certeza. A grande questão é por que o indivíduo ele se permite a isso. É uma pergunta e eu acho que assim, também não podemos generalizar porque cada um tem a sua realidade. Exato. Cada um tem a sua realidade. Mas não significa que Algumas realidades, todos nós somos seres humanos, sim, né? Todos nós somos seres humanos, estamos no mesmo planeta. Nós temos a mesma essência. Por que um consegue e outro não consegue? É só uma questão de família, localidade, ou é a mudança de mentalidade? Dizer assim, eu posso, eu consigo também fazer isso. eu acho que é uma soma de todos os fatores, né? Infelizmente a gente tem aí umas realidades muito mais duras do que outras. E obviamente que envolve competências, outras mais. No entanto, esses nãos que a gente dá e são extremamente importantes, né? Quando a gente perde o medo de se tornar o indivíduo que a gente quer ser, a gente se realiza. E isso é uma grande façanha. A grande questão é o tamanho do não que você tem que dar, né? Porque alguns são maiores do que outros. Então a gente precisa também entender que algumas realidades são diferentes, né? Eu quando abro, não fiz isso hoje, eu sempre falo assim, fala extraordinários, tic-tac, tic-tac. O que é que você está fazendo com sua única vida? O tempo está passando. Então é isso, o tempo está passando para mim, para você que está me escutando agora.
E assim, será que vale a pena realmente a gente levar a vida que a gente vem levando pra, com medo de fazer algo? A única vida com um tempo que é mequetrefe, né? Ele não, ele passa e vai embora, ele não se repete, certo? E a gente não sabia aproveitar essa única oportunidade que estamos aqui. Então, assim, é um convite a te chamar a despertar, né? É um convite a te chamar a despertar para muita coisa na sua vida. Para dizer assim, tudo que ainda não vivi, tudo que ainda não sou, eu quero ser. Eu quero aprender a dizer não, como o Heitor falou nesse instante, esse grande não. E muitas vezes esse não pode ser para você também, para você mesmo, para você mesma. Também aprender a dizer não para o outro, porque dizer assim, eu quero aprender a dizer sim para mim, né? Sim. Eu me culpo menos, eu vivo mais e faço o seguinte, ainda tenho a questão de dizer assim, eu ainda olho pro meu ombro, né, para não continuar a restante da frase, dizer assim, eu não me importo com o que você pode falar de mim, do que você pensa de mim, do que você acha de mim. Porque muitas vezes o que você acha de mim, o que você pensa de mim, pode ser sobre você mesmo, não sobre mim. Uma coisa interessante que eu vou falar aqui Falitou! Falitou! vamos lá, voltando à série. é, A série também eu queria falar Vikings, algo. Vikings, tem uma parte da série que é muito interessante que o Flock, né, indo pra guerra, e ele, enquanto os soldados católicos estavam, né, rezando para que protegessem ele da morte, o Flock estava ansiando pela morte, Ansiando pela morte. porque ele Pra queria se entrar onde? reunir em Valhalla, Em né? Valhalla! Ele queria se reunir em Valhalla. Durante a Segunda Guerra Mundial, a estratégia alemã, eles tinham poucos soldados comparados Quantidade de à pessoas. quantidade de pessoas que os outros países tinham, né? Ali a Tríplice Aliança. Então a estratégia alemã era basicamente a guerra de Blitz, né? Eles avançavam em pequena quantidade, mas com muita rapidez. E o que é que eles usavam para isso? Se descobriu depois que utilizavam-se chocolates com metafetamina. Hum, Isso para quê? Para que os soldados perdessem o medo da morte. Onde eu quero chegar é que muitas vezes, quando perdemos o medo da morte, quando essa palavrinha que na verdade não existe para mim, né? Que para mim que já veio nessa construção, nós enfrentamos muitas batalhas aí, dizemos muitos nãos que deveríamos dizer e não dizemos. Estamos aqui diante de dois exemplos muito bacanas, né? Tanto na trouxe aqui um exemplo prático histórico e um outro exemplo histórico, onde soldados iam porque que não tinham esse medo de fato, né, de morrer. Eles simplesmente iam, eles estavam ali por experiência, eles estavam ali para experienciar aquele momento. E aqui não é uma apologia à guerra ou toda a violência que aconteceu à época, mas a grande circunstância de que, quando não temos esse medo de estarmos só, dessa solitude, dessa cisão com uma dada realidade para ir para outra realidade, que a morte também representa isso, já que a morte é a transformação, nós estamos, quando perdemos esse receio, nós nos desapegamos de tudo. É por isso que a filosofia ela é dita como um saber que nos é dado para aprender a morrer. É interessante isso, para aprender a morrer. Por quê? Porque quando aprendemos a pensar, quando pensamos a respeito da morte, sabemos que iremos, nós nos desapegamos, nada, tudo é, nada as coisas que ficam são efêmeras. Então, o grande propósito da vida é o quê? É aprender e ter experiências. E eu acho que o grande segredo do sucesso é curtir essa caminhada, é curtir essa trajetória. isso. Tá dentro do que eu tava falando, né? A vida, estamos aqui para
evoluir, evoluir, para exatamente, aprender. para aprender. Aí E assim, porque eu toquei nesse assunto, porque talvez se tivéssemos a consciência de que continuamos, eh, cara, não ia ter sofrimento, né? não é que não ia ter, o sofrimento ele talvez é uma opção, obviamente, mas, e talvez iriam, nós lidamos melhor com as coisas, né, melhor com o tempo, melhor com tudo o que acontece em nossa volta, com a nossa realidade, com tudo basicamente, né. Não existe não existe a gente passa a vida acreditando que nada se pode ser utilizado contra a morte, mas quando quando se há a consciência de fato que ela não existe, que o que se há é a continuidade, nós entendemos que o tempo ele continua, então é um projeto eterno, é um projeto eterno. E eu digo o seguinte aqui, eu falo assim, é, deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. E aí, Júnior Mesquita, tudo bem? É assim, vou para a mitologia grega. Sim. A mitologia grega, nós temos uma deusa que nem Zeus se mete a besta com ela, né? Que é Hecate. Por quê? Porque ela que comanda as portas do inconsciente. Só que acontece o seguinte, a gente precisa simplesmente fazer Jung, né? Não é JP, não é Jutânio Pereira. Jung diz o seguinte: o seu inconsciente, né, tem um pacto com seu ego e eles querem que você seja simplesmente você. Pode ter medo, pode não ter medo. Aí agora assim, o medo ele vai existir para você se você quiser, porque ele não existe. É coisa que já botaram na nossa cabeça dentro de um arquétipo ao qual foi se criado Satanás, foi se criado demônios, foi se criado inferno, purgatório, tantos outros. E aí a pessoa tem medo de morrer porque muita gente acha que ela pode ir para o inferno. E o inferno é chamas, é não sei o quê, essas grandes histórias que a gente percebe, né? Isso, gente, o que a gente está comentando aqui não significa que a pessoa tem que se sentir ofendido Ah, sim. pelo que a gente fala, né? Simplesmente você tem sua crença, você vai manter dentro da sua crença o que você acha, mas também se permita ao autoconhecimento e buscar também. Aí o que acontece? A gente vive hoje isso, esse medo da morte, porque por causa de muitas coisas criadas. E Hector, ela faz o seguinte, ela quer que você aprenda. Então ela vai dizer assim, ela vai apertar, ela é que comanda as portas do inconsciente. Ela vai apertar o botão, tum, vai abrir e vai aparecer aquele curso, vai aparecer aquela dificuldade, que não é dificuldade, mas é uma oportunidade para você ter um aprendizado. E aí o que é que a pessoa faz? Não é para mim, não é agora, não posso, não tenho dinheiro, tenho nojinho, não quero, vira o rosto, cospe. Aí ela fala assim: nossa, não sei mais o que, que eu faço. Porque eu estou fazendo de tudo para ajudar esse espírito, mas ele não quer. Então, espera aí, que eu vou te mostrar como é que você vai aprender agora. Tum! Abre a porta e aí, como diz assim, tuf, tudo começa a dar errado na vida. Tudo começa a dar errado. E você perde o carro, e você não sei o que, o relacionamento, o dinheiro, o financeiro, o trabalho, tudo começa a dar errado. E aí chega um ponto que a pessoa não aprendeu ainda. Vamos agora abrir uma doença aí, tem que para ver o que é que vai fazer. Ou você vai para loucura, ou você vai dentro da psicossomática, ou você vai para a doença. Aí deixa para você ir para o caminho de recurso, que é a doença. A doença vem, aí a pessoa tá ali, a pessoa não quer mudar, ou como muitos falam, nossa, eu quero melhorar, quero ir para casa para fazer tudo que eu sempre fiz, né? Não, você tem que mudar, porque tudo que você fez te trouxe até aqui.
e te trouxe até aqui, no hospital, com doença, com problemas, etc, etc. Você quer voltar para aqui de novo? Então você tem que sair daqui e mudar sua vida 390 graus. Eu não vou botar nem 360, certo? 390 graus. Então o que acontece é isso. A gente sempre. E aí vai vir uma coisa o qual você estava falando. Quando não muda, sabe o que vai acontecer? Aborta o processo. É. Game over. Aborta o processo e começa tudo de novo. É o apego, né? O apego nos transforma nesses acumuladores de experiências que muitas vezes nos faz repetir os mesmos padrões, porque é seguro estar ali, Confortável. confortável. É uma falsa zona de conforto, né? Mas isso é para pessoa que muitas vezes, Heitor, não tem consciência de si próprio, Sim, não tem o autorresponsabilidade, não sabe o que quer para o seu futuro e para a sua vida, para a sua família, para a sua condição financeira. Ela não sabe. Então, assim, aí ela vai viver realmente essas vertentes ao qual está sendo gerada para ela, porque ela não sabe. Porque quem sabe se planeja, quem sabe se organiza, quem sabe o que quer, sabe dizer não, quem sabe o que quer, se cuida, quem sabe o que quer, vai ser ofertado coisa e a pessoa vai dizer assim: não é isso que eu quero, não. Eu mereço muito mais. Né? Então, assim, quanto você vale? Né? Então, assim, a gente. Uma outra coisa também que é, para mim, norteador, apesar que estamos dentro, como a gente falando, dentro de um sistema que já nos moldou, mas são os valores. Ninguém faz nada fora dos seus próprios valores. Dizer assim, não, isso eu faço, isso aqui não. Isso aqui me fere, eu discordo em relação a isso. Então a pessoa não vai fazer. Então, assim, conheça seus valores, conheça de si próprio, para que certas coisas não te amarrem, né? Não deixe, impeça você de progredir, de experimentar novas coisas. quanto mais você se tornar uma pessoa fluida, né? No sentido de se permitir a experienciar, eu acredito que menos enrijecida, né? O- Porque muitas vezes essas repetições que você fala, né? Vem muitas vezes em função do que a gente entende de eu já adotei essa decisão no passado e deu certo, então eu vou continuar aqui. E a realidade hoje em dia ela tá cada vez mais líquida, né? As relações são cada vez mais líquidas, Transmutável. tá cada vez mais transmutável, então Metaverso. pois é. Então Falar assim, em metaverso, a gente lembra de quem? a Alana, É. Cadê você, Alan? tá aí não. Mas por que isso? Porque essa fluidez que nos mantém em movimento. E quanto menos nos tornarmos apegados, mais nos libertamos a ter mais experiências que vai agregar a si, né? Só que tem uma coisa assim importante, eu acho, Heitor. A gente vive muito na questão da impermanência. Sim, Tudo é impermanente. Então, só que as pessoas têm a tendência de acreditar muito no que está no futuro e muito coisa que está no passado. E a gente não tem nenhum nem outro, a gente tem o o agora. agora. Então, assim, para a nossa vida, por isso que eu falo tic-tac, tic-tac, fala extraordinário. O que é que você está fazendo com sua única vida? O tempo está passando, o que eu estou dizendo assim, acorda, é agora. Então, assim, se as pessoas entenderem essa frase, entender um pouquinho sobre isso, dizer assim, rapaz, realmente, o que é que eu estou fazendo com minha vida? Eu preciso mudar. Agora, assim, sem peso, uma coisa que eu não gosto é de peso, sabia? Mudar, mas mudar sem peso. Eu quero fazer, como você falou, uma coisa leve, fluida, que seja gostoso, que seja bom, que o processo seja maravilhoso caminhar nesse processo. Assim, eu tenho esse percurso para ir. O que é que eu vou observar no caminho? Vou ver que tem árvores, tem flores, tem pessoas, tem comida, tem restaurante, tem banho, tem lago. O que é que eu vou aproveitando disso? Ou eu vou desesperado para poder chegar no final?
Você tá entendendo? E tornar o processo cada vez com a minha cara, né? Assim, não deu para eu estudar Perfeito. 20 horas por dia, estudei 5, mas estudei com a minha qualidade e aumentando Sendo no passo, proporcional, né? sendo proporcional a si mesmo. Eu acho que a grande questão do autoconhecimento é entender onde você está, a sua realidade, como você pode lidar com ela, que são coisas que vai nos trazer um ganho de fato, tornar o nosso processo mais leve e tornar ele com a nossa cara. Não Pronto. pode ser com a cara do outro. Agora eu quero fazer uma coisa com você. Diga lá. O que é que você poderia trazer de algo que fosse assim, uma chinelada para quem estiver nos escutando, mas com muito amor e muito carinho? Mas assim, e você não tem que ter pena, você tem que ser forte e firme. Dizer assim, eu quero que possa doer, seja desconfortável. Algo que a gente Ou você é falou bonzinho? acho que a conclusão do que a gente falou aqui, viva pra você. Não senti doer, não. Eu sobrando, cara. Viva pra Rapaz. você, se coloque no centro da Quero. sua vida. Sim. E sempre com leveza. Tenha compaixão Ele é um consigo doce, mesmo. gente. Olha pra isso. É um doce esse Heitor. Não, É, pronto. Eu vou colocar na. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai dizer. Pronto. O que é que você diria hoje para uma pessoa sobre religião? sobre religião, Isso. cuidado. Tá melhorando. Tá melhorando. É, vida sexual. Tenha. Pouco, muito? A sua medida, né? Ah, beleza. É, direitos. Conheça. Conheça os seus e conheça os do próximo. Acima de tudo. A gente está num momento em que a gente cobra muito os nossos. Mas é importante saber o, os dos outros também. Porque se a gente vive numa coletividade, a gente recebe e a gente dá. Certo. É, quem eu sou? Um espírito. Né? Ai, ai. É, deixa eu ver uma frase. Eu sou uma risada. Sucesso pra você. O que é que você diria pra pessoas assim, em busca do sucesso? É o seu caminho. Certo. É o caminho que você escolhe. É o que você escolheu. Saiba o que você quer e faça com amor. Isso pra mim é sucesso. Tranquilo. É, política. Política atual ou minha opinião. Política. Não polarize. A polaridade é burra. Certo. Hoje, uma pessoa na sua frente e ela não está se sentindo amada, ela não está satisfeita com a própria vida, ela tem medos e ela não sabe ainda nem direito quem é ela. O que é que você diria para essa pessoa? Olha para essa câmera daqui. Levante. Você é a única pessoa que importa na sua vida. Levante e vambora. Levante, sacode a poeira e dê a volta por cima. É isso aí. Pois é, esse é o JP Podcast. Agradeço pela sua presença, por esse bate-papo, da gente estar aqui rindo e falando de coisas que possa também ajudar o outro. Agradeço pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? Eu acho assim, como eu falei de Bill Gates, mas Heitor, Jutânio, a gente não começou hoje, né? Então, assim, a gente tem uma história, a gente tem uma vida. Eu acho que se a gente está aqui sentado conversando, significa que a gente está compartilhando algo que a gente também aprendeu, que a gente busca e que eu sou grato pela sua presença e o JP Podcast agradece a sua presença, a sua disponibilidade aqui e deixa as considerações finais com você, que você possa falar com as pessoas,
que você possa deixar um recado. Converse com elas aí, fique à vontade, você está em casa. Seja bem-vindo. Ah, Jotânio, eu que agradeço. Na verdade, quando eu fui convidado era só um bate-papo, né? Mas é um bate-papo. E aí, de repente, se tornou uma live, tudo horário marcado. Chega, tomei um susto no Instagram, cara. Ah, não acredito, pare. Tomei, abri, olhei aqui esses cabelos maravilhosos de Jotânio. Eu falei, gente, não tenho nem cabelo pra mostrar. Não. Então, assim, gente, muito obrigado por aqueles que acompanharam esse bate-papo aí divertido. Pela troca. Muito obrigado, Jotânio, pelo convite. Que a mensagem aqui discutida tenha alcançado cada um de vocês, e que vocês também tenham colaborado. Eu não pude acompanhar ali no chat, mas muita gratidão por estarem aqui, por estarem me ouvindo também, por estarem ouvindo Jotânio. E é isso. Eu vou deixar uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: quando olhamos para fora, né, nós sonhamos. Quando olhamos para dentro, nós voamos. Se eu não me engano, a frase é essa. É de Jung. E por que eu gosto dessa frase? Nós vivemos muitas vezes uma vida em que nós somos levados a realizar coisas, ou a fazer coisas, ou a dizer coisas, sempre no automático, sempre de forma muito inconsciente, sempre de forma muito autômata. E quando nós temos a consciência de quem nós somos, daquilo que queremos, né, da realidade que está em nossa volta, eh, temos consciência daquilo que somos possíveis, nós nos empoderamos, de fato, para realizar aquilo que queremos. E que esse é o grande gostoso da vida. Jamais perder a bússola dela, que é você mesmo. Ninguém vai lhe dar um manual de como vivê-la, ninguém vai dizer o que é que você vai fazer. No máximo, vão dar dicas. E é você mesmo que tem que fazer isso. Eh, e por isso voe, e voe sempre, mas sempre sem perder de vista a si mesmo. É uma vida dada para o outro. Quando o outro se retira, nós caímos em um profundo abismo. Então, é isso. Tornem-se senhores. Um grande De si abraço mesmo, né? para todos vocês. Obrigado, Heitor. Pois é, pessoal. Agradeço a presença de vocês aqui, ter ficado no vídeo conosco até agora. O pessoal também aqui do Instagram. Lembrando mais uma vez, deixe seus comentários, se inscreva no meu canal, acione o sininho e com certeza compartilhe com várias pessoas. Eu tenho certeza que vai ajudar alguém ao qual você mandar, porque essa pessoa está precisando escutar isso aqui. Tudo para o despertar, mudança de mentalidade, no caminho para um futuro melhor. Abraço, pessoal, tudo de bom.